Fala família Arne, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast Arne. Você que está nos acompanhando tanto no YouTube quanto também nas plataformas digitais, você é bem-vindo aqui a participar conosco nesse bate-papo. Eu estou aqui com dois convidados especiais. Para mim é uma honra estar sentado com vocês à mesa, com o apóstolo Levi, com o pastor Eduardo. Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre igreja, ministério, vida ministerial. Mas, gente, antes de a gente começar, vamos distribuir um pouquinho de água. Hoje está um calor aqui, né, Edu? Tá. Vamos conversar um pouco aqui. Deixa eu pegar aqui. Uma aguinha, né? Gente, é sério, hoje está muito quente. Acabamos de almoçar, viemos sentar aqui gravar um pouco. Eu quero começar, nem sei por onde começar aqui, mas eu acho que eu vou começar primeiro com o apóstolo Levi, até porque todo o ministério que foi fundado daqui também tem a ver com a história do Edu, né? Eu vou chamar de Edu, tá, mano? Então, tá bom. Vou ficar bem tranquilo. Fica à vontade. Eu queria que o senhor contasse um pouco assim como que é a sua história, né, dentro da igreja, sua vida cristã, como surgiu. Porque hoje as pessoas conhecem o Senhor, né, pelo ministério, pelos CIOs, pelos seminários, mas talvez não conhecem tão profundamente, tão de perto ali, talvez não saibam um pouco da sua história, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco com a gente. Olá, família Arne, que bom chegar até você aí, essa tarde aqui, maravilhosa, podemos conversar um pouco aí sobre vida cristã e ministério. Bom, a minha caminhada com o Senhor se deu aí, iniciando no ano 1978. Uau. Muitos irmãos da igreja aqui nem eram nascidos. Eu não era ainda, nascido. Né? Nem eu não você. era nascido. Claro, Muito nem o Eduardo, menos eu, né? Meu Deus. Muito menos o Eduardo, né? Mas no dia 12 de janeiro de 78 eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor, onde me resgatou de uma vida de drogas, tudo. E ali se deu o início, nunca jamais esquecerei aquela noite, foi algo assim tremendo, maravilhoso. Eu fui até a uma reunião de igreja, era uma campanha de evangelismo, estava um ex-feiticeiro ali ministrando, né? Meu Deus. E era muito forte a mensagem que ele pregava lá em cima de João 8, 32, 36. Conhecereis a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o slogan daquela campanha era: venha como está, que Jesus te recebe, né? E esse ex-feiticeiro estava dando o seu testemunho ali e tal. E até eu nem tinha intenção de ir, eu fui mais em respeito a uma pessoa que era muito amiga minha, era um amigo lá da roda de drogas também, tinha se convertido. Aí te convidou. E aí eu encontrei ele no centro, né, fui procurar ele para queimar uma coisa, um baseado, uma coisa assim. Meu Deus. Aí ele disse, não, olha, isso é novo, ninguém aí ele sabe. falou assim, olha, eu encontrei algo que faz a cabeça permanentemente. Meu Deus. Isso aí que a gente usa é a maior utopia que existe, né? Você usa uma droga, acaba o efeito, você fica ruim novamente, mal, mas eu encontrei algo que vai fazer a tua cabeça eternamente, para sempre. É Jesus, e vou te levar num local. Eu não queria ir, eu fui em respeito a ele, porque era muito amigo meu. E, para surpresa minha, aquele dia o Senhor me alcançou ali. O testemunho daquele ex-feiticeiro foi muito forte. E no final ele fez o apelo e aquilo falou assim muito forte comigo, né? Eu fui à frente e aquele dia realmente foi uma transformação total. Tanto é que a minha família, meus irmãos, irmãs, não acreditavam naquilo que aconteceu, nem a minha vizinhança. Houve pessoas que disseram assim, não, ele está dando um tempo aí, está meio sendo perseguido pela polícia, a hora que dá uma amenizada, ele vai voltar com toda a garra novamente. Sim. E ali se deu o início da minha vida cristã. Uau. E na minha vida foi tudo muito rápido as coisas, porque sempre, até hoje, eu tenho uma sede muito grande da pessoa de Deus, de conhecer o mistério de Deus, Cristo, né? Sim. Com um mês, eu nem era batizado nas águas, já fui batizado no Espírito Santo. Nossa, muito Isso rápido. foi no dia de sábado. No domingo, eu tive a primeira experiência de orar com alguém, ele se endemoniou, nem sabia como expulsar um demônio. Meu Deus. Falei algumas palavras, mas tinha autoridade, aquele espírito maligno foi embora. Aí comecei a orar com pessoas, manifestava demônio, ia embora.
e Deus foi fazendo a obra. Em suma, Jonatas, com 6 meses de convertido, eu já estava pregando nos retiros da igreja. Uau. Sem nunca ir para um seminário. Com menos de Meu um ano, Deus. já queriam me colocar como co-pastor da igreja, na Igreja Batista. Lá tem o co-pastor chamado vice-moderador. Aí escolheram 2 nomes, e eu era um dos nomes, que fui indicado para ser co-pastor da igreja. Meu Lógico que eu Deus. não ia aceitar, eu não tinha nem um ano de convertido, mas como eu pregava, Isso foi em ministrava, 6 retiro. meses. Hã? Isso foi em 6 meses. Sim, 6 meses. 6 meses eu estava pregando, e com menos de um ano queriam me colocar como co-pastor da igreja. Aí fizeram a votação, aí um outro irmão também tinha feito seminário, tudo, ele ficou, se não me engano, 2 votos só na frente do que eu. Então a igreja olhava e disse, não, ele tem que ser co-pastor, porque eu gostava de visitar as pessoas, eu ia na favela evangelizar, eu orava com pessoas, eu procurava ver no culto quem não ia, eu ficava preocupado com aquela pessoa, Uau, poxa, onde é que legal, está essa pessoa legal. e tal. E meu ministério começou assim. Em 78 foi assim um ano de revolução na minha vida. Meu Deus, que coisa, né? Que é uma história que, como eu falei aqui no começo, as pessoas não esperam que é uma história de um ministério tão grande tenha começado dessa assim, maneira, dessa forma, né? Isso é incrível. A gente olha, meu Deus, cara, olha a forma que Deus trabalha, muitas vezes é diferente de um para o outro, né? Mas, cara, que história bacana. Veja só, né? Hoje a gente tem um ministério e tem alcançado todo o Brasil, as nações, mas a primeira cancha, vamos dizer, que eu achei para pregar foi uma favela. Uau. Eu ia todo sábado, domingo à tarde, para ministrar, para pregar naquela favela, um bairro pesado aqui de Curitiba, uma comunidade que era conhecida como Inferninho. As pessoas tinham até medo de passar lá perto. Hoje não tem mais, né? Derrubaram tudo, tem casa no lugar, mas era um local muito pesado. E a gente ganhou muitas pessoas ali para Jesus. Sim. Na Igreja Batista Renovada, né? Onde eu me converti, ficou muitas pessoas ali através do nosso trabalho. Foi aí que começou meu ministério. Eu nunca fui para o Instituto Bíblico, nunca fui para um seminário, por mais que a gente ministre, né? Já ministrei em muitos institutos bíblicos, escolas bíblicas aqui do país, tudo, e fora também, mas eu nunca fui um instituto bíblico. Eu vou até perguntar sobre isso. Tem algumas pessoas que sabem que o senhor tem uma formação, um doutorado, né, hoje. Isso. Como que isso aconteceu? Então, veja só. A Luther, que é uma universidade lá da Califórnia, né, através do apóstolo Rony Chaves, eles escolhem alguns ministérios assim de proeminência a nível mundial. E essa luta, então, ela oferece lá uma possibilidade de você ter mestrado ou doutorado. Mas isso é indicado por algum ministério apostólico que tem ligação com eles, né? Entendi. E o Rony Chaves, desde que a gente conheceu ele, sempre vinha insistindo, né? Olha, você deve fazer aí um doutorado tal, para ser reconhecido como THD, né, como um doutor em Ministério e Teologia, e nos convidou muitas vezes. Mas a gente aí com a agenda lotada, seminário, ministrando, né, nunca teve oportunidade de parar para isso. Aí, quando chegou alguns anos atrás aí, um dos convites, eu senti fortemente que naquele ano eu deveria ir até Costa Rica, fazer as aulas, né, e receber esse título aí de doutorado, né? Eu fiz uma tese que foi muito bem recebida aí pela banca examinadora. Eu escrevi sobre a necessidade de libertação e cura emocional em crianças, né? Deu 100 páginas, isso aí a gente pretende transformar num livro, né? E foi examinado pela banca lá, examinadora, foi muito bem recebido e recebemos esse título aí, então, de doutorado. Tem outros apóstolos aqui no Brasil que receberam também. Na verdade, vem por indicação, não é quem quer, eu quero ir para, né, através da Costa Rica, eu quero fazer esse curso lá da Califórnia, eu vou ter um mestrado, ou ainda vou ter um doutorado. Não, esses pessoal eles são escolhidos a dedo, né, por um grupo de apóstolos que escolhem, e o meu nome foi escolhido, e até senti que eles insistiram alguns anos comigo, até que chegou o momento da gente e então participar, né? E ter então esse título aí de doutorado. Se não me engano, ele pode ser validado aqui no Brasil pelo Ministério de Educação e Cultura, né? E isso é para a glória de Deus, né? E Deus, ainda é muito bom. Para mim, eu acho que isso não é importante.
O importante é a revelação que você tem, a medida da graça, queira ou não queira, né? Deus derramou sobre uma graça assim para ensinar, para ministrar. A própria doutora Neuza, né? A própria doutora Neuza, não, ele consegue entrar pelos meandros da palavra e ele vê coisas na Bíblia que outras pessoas pregam não conseguem ver. E cada vez que ele vem aqui, sempre tem algo novo para ministrar. É um dom, é uma graça. Isso aí aprove a Deus, né? E glória os dons de Deus são irrevogáveis e ele dá da graça dele a quem ele quer, né? É verdade, é verdade. Esse ano nós estamos completando 21 anos, né? Isso, de seminário Silce. Algumas não, acho que milhares de pessoas já passaram pelo Silce. Milhares. Vários testemunhos. E eu queria perguntar ao senhor onde que surgiu isso, como foi o surgimento do Silce, assim. Que eu acho que o Silce ele é o seminário mais conhecido hoje do ministério, né, do MAPEB. Isso. E o mais procurado também. Bom, a gente já vinha aí com um trabalho de libertação e cura interior há muito tempo atrás, né? Porque fomos entendendo princípios e em um dos pastoreios que a gente trabalhou com algumas igrejas, né? Parte do nosso ministério foi usada por Deus para fundamentar igrejas, né? E em uma delas nós sentimos assim um chamado muito forte para trabalhar em profundidade com libertação e cura interior. Porque aquele trabalho que a gente começou de expulsar demônios quando era a Igreja Batista, eu vim entender que aquilo era simplesmente uma forma rudimentar ainda, muito elementar, daquilo que seria uma libertação propriamente dita. Sim. E uma das igrejas que nós também ajudamos a fundamentar, chegou uma ocasião em que nós começamos a presenciar algumas necessidades intrínsecas dentro da igreja, né? Por exemplo, nós trabalhávamos lá com grupos familiares, né? Chamado de grupo caseiro na época, tínhamos irmãos que faziam parte, uma igreja que cresceu bastante também. No entanto, muitas pessoas problematizadas e com o pastor a gente não sabia como resolver tais questões. E fomos entendendo algo mais sobre libertação, cura emocional. Então decidimos formar ali um retiro, fazer um retiro da igreja, um final de semana, e levar voltado toda a igreja, para trabalhar com alguns princípios da libertação que a gente estava encontrando na Bíblia. Entendi. E não foi um convite para a igreja, foi uma convocação. A gente pediu para toda a igreja todo mundo ir. Isso. Gente, para mim foi uma surpresa. Uau. Jonatas, eu vi pessoas que eram discípulas minhas, que estavam ali fixados na igreja, com raízes. Pessoas que não faltavam, por exemplo, nos grupos caseiros, nos cultos, e tinham tantos problemas espirituais que a gente não sabia por quê. Aí eu vim entender por que a gente trabalhava e não vinha resultado na vida deles. Aplicamos princípios de cura e libertação, gente, foi algo extraordinário. Uau. Eu vi discípulos nossos ali endemoniados. Meu Deus. Saindo demônios. Aí eu fiquei, puxa, mas como é que pode isso? Aí começamos a fazer de quando em quando esse tipo de retiro. Nem se falava nos encontros que tem hoje de modelo dos 12. É como se a gente estivesse começando os encontros que muitas igrejas fazem. O pioneirismo. Gente, começou a dar resultados. Com isso, muitas igrejas começaram a nos chamar para ensinar essas coisas dentro das igrejas, de outras denominações. E aí a gente foi entendendo muito forte o trabalho de libertação. Não demorou muito tempo, já conhecia a doutora Neuza Choca, né? Ela pegou um material meu, e esse material era um material para interceder por cidade, por bairro. No ano em que esse material meu chegou nas mãos dela, foi através de um bispo da Igreja Renascer, o bispo Bertone, que ele era um braço direito do apóstolo lá da Renascer e trabalhava com a equipe de libertação da Neuza. E essa apostila minha chegou. Aí a Renascer, onde ela ia enviar um pastor para começar uma igreja, mandava uma cópia da minha apostila para eles fazerem mapeamento e orar. Isso chegou nas mãos da Neuza. Que legal. Mas ele tem a mesma visão que eu, sendo aquele jeitinho dela. Nos conhecemos, começou uma amizade, um relacionamento, né, que perdura até hoje. Meu Deus, e olha, cara, foi acontecendo coisas tremendas. Aí,
quando foi então o ano de 99, surgiu o primeiro Silce, né? Na época, a gente tinha os seminários, vinha Neus, eu convidei o Cote uma vez, né, o Marcos Borges, para vir e liderar a parte de oração do seminário. Sim. Até ele nem fluía muito em libertação ainda, era mais intercessão. Aí ele veio, foi uma unidade tão tremenda. Aí decidimos, então, em 99, ter o primeiro Silce. Né? Foi lá em Almirante Tamandaré, na antiga Missão Ágape, ainda trouxe tanto resultado, né? E foi todos esses anos aí nessa caminhada, claro, já passamos aí por algumas transições, tudo, e o Silce existe até hoje. Agora estamos com a experiência de fazer 3 vezes ao ano. Ao ano, né? E como já passou pessoas aqui pelo Silce nesses anos. Uau. Porque as aulas que nós temos dentro do Silce, alguns anos atrás, faziam parte da grade da escola que a Jucum tem lá, chamada Escola de Formação Libertadores, aquela INFOL. É INFOL, né? Então, todos os alunos vinham para ter as aulas à noite. Depois de um tempo, separou por causa da questão logística, a distância, horário. Então, decidiram ficar lá com o INFOL, lá na base da Jucum, e nós ficamos com o Silce, aqui no centro da cidade. E veio muita gente de outros países, né? Nós vamos pegar em tantas nações. Eu encontro pessoas que vieram dos seus países para cá para fazer o Silce, e eles dizem, olha, aquele seminário para mim foi um divisor de águas. Eu considero o meu ministério, outros dizem a minha família, a minha igreja, antes e depois do Silce. E esse ano, então, está fazendo 21 anos. Glória então, a Deus. são milhares e milhares de pessoas que já passaram. Glória que nós a Deus. tivemos Silce lá de quase 300 pessoas. Nossa, 280, né? Verdade. E glória a Deus, estamos aí até hoje. Claro, isso aí foi se estendendo para fora. A gente já liberou para algumas igrejas, né? Hoje, aqui no Brasil, tem Silce em diversos lugares, né? Tem o Silce lá em Imperatriz, da Nova Aliança, que ele reúne lá 900, 1.000 e poucas pessoas. Tem o Silce, né? Sempre a gente vai para ministrar em Governador Valadares. Tem o Silce lá em Recife, né? Paragominas, o ano que vem vai ter de volta lá, uma cidade do Pará. São Silces assim de bastante expansão mesmo, mais até que Curitiba. Uau. Mas Curitiba foi o piloto, Foi né? o piloto, né? Foi, assim, algo tremendo. Perfeito. Então hoje, quem vê as lives nossa aqui, vê que a gente ministra em todas as áreas. Tanto é que no MAPEV, nosso ministério, nós temos inúmeros tipos. Era isso que eu ia comentar. Né, não existe só o Silce. Mas me parece que as igrejas foram me transformando, pouco a pouco, num especialista em libertação e guerra espiritual. Verdade, porque todo mundo verdade. chama, vem falar sobre guerra espiritual aqui, vem pregar sobre libertação. Mas a gente pega todo o conselho de Deus. Discipulado, família, adoração, Vários caráter, outras finanças. Não, a Bíblia tem que paternidade, ser pregada governo por de todo. Deus. Sim. Mas eu brinco às vezes, essas igrejas me transformaram aí num especialista em guerra espiritual, libertação. Chama o Levi, se e deu por ruim, interior. né? Pois é. Ô, Du, eu queria te perguntar, cara, como que foi crescer no meio disso tudo, cara? Cara, é uma loucura. É uma loucura. Eu vendo meu pai falar assim, eu comecei a lembrar, né? Eu desde pequeno, vendo algumas coisas assim. Evidente que bem lá no início eu não lembro, né? Muito pequeno e tal. Sim, mas eu peguei anos. bem esse crescimento assim do Silce, né? Eu sempre fui bem companheiro do meu pai, então ele começou a viajar um pouco em algumas igrejas, em algumas não, várias igrejas. E eu comecei a ir com ele. Eu comecei já a experimentar umas coisas muito cabulosas, assim, né? Hoje eu tenho um entendimento do que acontece, mas eu fui em alguns lugares, então eu imaginei eu ali com 12, 13 anos e tal. E eu vendo aquelas manifestações de demônios e tal. E é interessante falar loucuras. que... Não, é loucura. E é interessante falar, que é bom deixar claro, que a gente às vezes tem na nossa cabeça, vem a palavra libertação, expulsão de demônio, gente endemoniada, né? Isso. A manifestação demoníaca é uma coisa, mas tem pessoas que elas podem ser libertas sem uma manifestação de demônio, né? Mas eu lembro que eu peguei todo esse processo, né? O Silce, essa coisa, né? Essa escola crescendo, toda essa fase junto com o Cote, mas claro que o fato de eu estar junto ali, né? Quando a gente fala de ministério, né? O AP tem um ministério, mas a família dele é um ministério, né? Eu percebi que com o tempo eu recebi uma carga, assim, né? Espiritual, uma carga, um DNA do ministério, assim.
E é engraçado, assim, lembrar do começo que muitos pastores, eles lançaram algumas palavras sobre a minha vida. Sim. Eu acredito que o meu pai, como pai, ele tinha uma percepção que eu daria continuidade àquilo que ele já fazia. E eu acho que foi muito interessante eu estar no meio, por mais que eu não tinha um entendimento muito profundo quando eu era adolescente, né? Eu precisava estar ali, eu fui recebendo algo da parte do Senhor, mesmo sem ter esse discernimento, assim. E aí o tempo foi passando, né? Eu me tornei jovem, aí eu já estava buscando uma vida mais profunda com Deus, tendo um entendimento maior sobre tudo isso. Mas isso me ensinou muito, né? Hoje eu tenho 33 anos, né? Hoje eu pastorei a Yarne junto com a minha esposa e junto com o meu pai. Meu pai é o apóstolo, ele é a nossa cobertura espiritual ali. Mas tem toda uma história, né? Porque naturalmente olhando eu falo assim, poxa, um pastor de 33 anos, né? Tem pessoas na nossa igreja com muito mais idade, com muito mais tempo de igreja do que eu, mais experientes. Mas aprove a Deus que fosse isso, nascer nessa família que já carregava esse DNA de ser pessoas proféticas, libertadores, né? Pessoas que estão fazendo sentido aos dias que vivem. E aprove a Deus me levantar como mais uma pessoa que vai dar sequência a isso, né? Mas para mim foi excepcional, né? Eu não tenho também teologia, né? Então é até interessante falar aqui, tem muitas pessoas da igreja que vão escutar isso. Então por um tempo eu joguei futebol profissional. É isso que eu ia perguntar, mano. Você não começou de cara pra igreja, assim. Meu pai ele sempre cobrou muito estudo de mim, né? Ele cobrou muito estudo de mim e tal, mas eu sempre tive aquele sonho de ser jogador. Eu joguei em categoria de base, meu pai sempre me apoiou muito nisso, mesmo sabendo que existia algo da parte do Senhor diferente para mim, mas naquele momento ele entendeu que precisava me apoiar, porque um dia eu me tornaria um pastor, mas naquele momento eu era o filho do Levi, né? Eu era uma criança, eu era um adolescente, um jovem com seus sonhos, e ele me apoiou muito e até consegui jogar em alguns clubes, até viajei. E interessante que eu fui jogar lá no Japão e eu fui jogar em clube profissional e tal. Só que eu lembro que os meus pais foram conversar com a Neuza Itioca, assim, né? Porque a nossa cobertura, cobertura espiritual, pastora, meu pai foi abrir essa situação. Olha, ele tá aqui no Japão, meu filho tá querendo ir embora uma oportunidade dele jogar lá e tal. E o meu pai até pode falar um pouquinho melhor, mas acredito que foi isso. Ela pegou e falou, não, deixa o menino ir, porque minha mãe tava com coração de mãe, né? Era isso que eu ia perguntar. Nossa, o coração apertado pra deixar ir. O coração ali apertado pra mas não o meu deixar pai ir. tava mais tranquilo. Minha mãe é aquela coisa, né? A minha irmã eu tenho uma irmã, né? Que é 1 ano e 3 meses mais velha do que eu. Ela já tinha casado cedo de casa. Então eu tava com os meus pais em casa. E minha mãe com aquele coração de mãe apertado, e a Neuza falou, deixa o menino ir, deixa ele ir, né? De repente Deus vai falar com ele. E foi lá que Deus realmente me encontrou e ministrou ao meu coração realmente o que ele queria para minha vida. Foi ali o momento de transição. Eu estava mais ou menos de 22 a 23 anos. Então, assim, eu sempre tive vida na igreja, nasci num lar cristão, é importante falar isso. Todas as sementes lançadas, tudo que o meu pai e minha mãe fizeram na parte de educação e me ensinaram, tá fazendo muito sentido hoje, mas como toda criança já nasce precisando ser salvo, eu precisava ter um encontro com o Senhor. E eu acredito que eu tive alguns encontros na minha adolescência, mas um encontro genuíno, onde eu falei assim, cara, Deus ele arrancou um sonho do meu coração e colocou almas, ministério, o reino, assim, sabe? Foi naquela fase. Eu lembro que eu tava jogando, eu comecei a falar com meu pai. Na época era MSN, cara. Nossa, era MSN, assim, faz tempo, cara. Faz um tempinho aí. Faz tempo. Aí eu comecei a falar com meu pai. Aí é interessante, tem um menino hoje, que ele é da nossa igreja, o Brian, né? Ele fez parte desse processo, ele é uma testemunha disso, ele vai escutar isso aí depois, ele está até nos bastidores aqui. Ele tá nos bastidores. Ele sempre tá ajudando gente. nos bastidores. E eu lembro que ele não tinha uma amizade que ele tem comigo hoje, e ele serviu como voz de Deus também na minha vida, assim, porque eu lembro que ele que me preparou, ele é preparador físico, né? Hoje ele não trabalha mais focado com isso, mas naquela época ele preparava os jogadores e tal, e ele cuidou de mim, de certa forma ele me preparou pra viajar, e eu lembro que ele falou assim, cara, você tá indo lá, mas você não vai jogar, e eu, tipo, nem entendi nada, assim, né? O cara foi usado por Deus sem querer. Foi muito usado por Deus, e aí eu fui entender que realmente Deus me encontrou, tive uma experiência muito profunda com Deus, eu voltei querendo muito Jesus, e foi uma paixão que surgiu no meu coração, um fogo. Eu recebi o batismo com fogo, né? Que a palavra fala. E é um fogo que nunca mais se apagou. Por almas, por vidas. Então, crescer nesse ambiente
foi maravilhoso porque me fez ser o que eu sou hoje. Uau. E eu tava começando a falar, né? Hoje eu tenho 33 anos, eu sou formado em administração de empresas, pós-graduado em marketing executivo e ainda fiz MBA de gestão de negócios digitais, cara. Então eu desenvolvi uma experiência aí na vida empresarial, trabalhei na Philco, na Britânia, trabalhei na Unimed, Banco do Brasil, hoje eu trabalho na editora Positivo. Mas eu tô vivendo aqueles dias meio de transição, assim, eu sei que logo Deus vai estar me deixando em tempo integral, assim, mas a gente tem muita calma, né? A gente tem que ter sabedoria no tempo dele, as coisas vão acontecer, né? Aquela velha pergunta que todo mundo faz para pastor, né? Sim. Você é pastor, mas você trabalha com o quê? Não, rapaz. Ele parou de trabalhar, Parou de trabalha trabalhar, mais. né? Não trabalha, vive pela fé, mas você trabalha com o quê? Aí a pessoa tem que... Uma coisa, viu, João, que eu acho interessante, essa idade dele aí, 22 para 22 anos, a minha ordenação foi com 22 anos de idade. Uau, eu era solteiro ainda, né? Nessa mesma idade. Isso, fui ordenado, né? Com 22 anos de idade, a igreja via o ministério pastoral, eu sem fazer seminário, sem nada. Todo mundo diz, não, ele é um pastor aqui na igreja também. E no dia da ordenação foi algo muito interessante, porque um irmão estava sendo ordenado. Aí, quando faltava 2 dias para a ordenação, pessoas começaram a ter revelação que eu tinha que ser ordenado também, que, puxa, eu já fazia um trabalho pastoral na igreja. Já fazia tudo que os pastores faziam. Puxa, o pastor da igreja, nós estávamos numa semana de jejum. Para mim, assim, de repente, eu fui surpreendido. Ele chegou para ele e disse, olha, domingo vai ter ordenação do irmão tal e você vai ser ordenado junto. Eu pensei que estava até brincando. Não, você vai ser, sim, a igreja quer que você seja ordenado, porque vê você realmente como pastor. Então, com 22 anos de idade... Com 22 anos, era solteiro. Meu Deus. Aí foi ordenado como pastor na igreja. Caramba, E nessa época eu já viajava pregando também. Já fazia viajava viagens, com pastor, outras vezes ia sozinho. Mas o senhor também não teve essa questão. O senhor trabalhou também Sim, trabalhei. Olha, quando eu era criança, que eu vim de uma família muito pobre, né? Eu tinha alguns sonhos. Um dos sonhos meus, trabalhar em banco. Né? Outro sonho, trabalhar em algo do governo. Não porque queria ter uma vida muito boa, dinheiro, tranquila, tal, porque você diz, olha, esse pessoal que trabalha em coisa do governo tem uma vida folgada, ganha salário bem e trabalha pouco. Não era isso. Era um desejo que tinha. Um desejo seu. E olha, e glória a Deus, eu consegui trabalhar nos dois. Porque passei tudo numa seleção dentro do Ministério da Fazenda. E isso era uma época que eu estava, tipo assim, seminarista. Né? Logo após a minha ordenação, eu entrei num tempo de ficar trabalhando só com a igreja ali, né? E o que a igreja me pagava de salário, eu creio que a maioria não conseguiria viver hoje. Eu ganhava tipo 1/4 de um salário mínimo. Era o salário que a igreja me pagava. Para ir comer, o ônibus, quantas vezes... Imagina, tem gente que hoje abandona. Loucura. Quantas vezes eu fiz visita para os irmãos a pé. Eu saía aqui do Campinho do Siqueira, eu ia até a BR-116, lá no Xaxim, a pé, ia e voltava. Eu e outro pastor. E aí, muitas vezes a gente fazia isso em jejum ainda. E eu vinha, de repente, entregar o jejum. Tinha um tempo de oração no Parque Barigui, daí ia tomar um café na casa do pastor. Meu Deus. Muitas vezes fazia isso. E nisso inteirinho aí, eu consegui, então, passar numa seleção no Ministério da Fazenda. Eu trabalhei 7 anos lá, o meu último cargo foi um cargo de chefia, né? Na parte do processamento de dados. E trabalhei num banco estatal, né? Eu trabalhei no BADEP. No BADEP fiquei 5 anos e pouco também. Trabalhei nos dois. Aí Deus estava requerendo tempo integral. Aí o primeiro que eu deixei foi o Ministério da Fazenda, fiquei só no banco, porque eu fazia 6 horas em cada um. Sim. Processamento de dados, era 6 horas na época. Aí eu fiquei mais um tempo ali no banco, até que o senhor pediu para mim sair e ficar no tempo integral. Ou seja, eu voltei ao tempo integral. Porque assim que eu fui ordenado ao ministério, eu era tempo integral. Perfeito. Mas só que vivendo, né, da provisão do Senhor, né? Que era o que a igreja pagava para mim. Mas eu vejo que aquilo fez parte para mim aprender também a depender do Senhor. Sim, é isso que eu ia falar. Isso é interessante a gente falar aqui na mesa, que as pessoas olham o ministério hoje, olham o Silce, olham uma PEV, a igreja, elas veem uma coisa muito formada, mas não veem de como surgiu isso. Sim, exatamente. Que teve um preço atrás. A gente não caiu de paraquedas aí pro... Exato.
Exatamente. A gente pagou um preço muito alto. E aí tem pessoas que tem aquela coisa, né? Vem aqui, me unge a minha cabeça aqui pra eu também sempre ter digo, essa unção. Eles querem começar onde a gente está terminando. Algumas pessoas, que bom. Eu recebo muita mensagem, até de outros países, né? Da África, por exemplo, tem muitos irmãos da África que escrevem: eu quero trabalhar no teu ministério, né? Coloca uma PEB, coloca a Igreja Rei das Nações aqui. Semana passada mesmo recebi, Meu Deus. né? Eu pessoa que eu nem conheço, nunca vi na minha vida. Às vezes me viram cara. na internet, eu pregando em algum lugar, aí alguns deles eu tenho que dizer assim: olha, depois que você comer alguns sacos de sal sem água, como eu comi com a minha família, você pode pensar nisso. Aí eles não sabem o que é isso. Então eles querem, na verdade, eles querem começar onde a gente está terminando. Sim. Tudo tem um preço a pagar. Eu acho que é também interessante, né, pai? A gente fala assim do preço, né? Eu escutei uma pessoa falar assim: já me chamaram uma vez de pastor playboy, né, cara? É interessante falar isso, né? Pastor playboy. Chegou... Não, imagine, né, cara? Imagina. Não, e era numa época que não era como eu tô hoje, né? Que tem uma condição financeira bacana, legal. Não sou milionário, não sou rico, mas eu consigo, né? Manter ali, a gente se manter a casa. Mas me chamam de pastor playboy, né? No momento eu pensei assim: meu Deus, cara, ele não sabe 1% do que eu já passei junto com a minha família para chegar até aqui. E na verdade foi até um comentário infeliz, assim. Eu acho que porque era todo piazão, bem muito vestido, jovem, né? muito jovem. Mas é legal falar assim que igual meu pai falou. A família passou por um processo assim de muitas mudanças e transformações, né? Então, como ele falou, eu e minha irmã, muito pequenos, estavam numa condição financeira assim muito boa, porque meu pai, ele assim, criança, passou sim necessidades na adolescência, juventude, mas daí ele conseguiu trabalhar. Depois, e daí quando ele casou, depois da conversão mudou tudo, ele casou e dava uma condição, ele tinha uma condição financeira muito boa. Então eu assim, pequeno, criança, tive uma infância muito privilegiada. Só que interessante é entender que o processo de transição do meu pai, de trabalhar nesses lugares e viver somente da obra, pegou mais ou menos a minha idade de 9 a 10 anos, entendeu? Então eu tava saindo, entrando na adolescência, assim, naquela fase que você quer tudo, né? E aí ele entrou, aí ele largou, entrou, ainda assim a igreja pagava, deu um ótimo salário, ficou um tempo ali muito bem. Mas daí Deus começou a falar com meu pai realmente que era momento dele transicionar para um outro lugar em Deus. Depender só do Senhor. E depender só do Senhor. Que é aí que surgiu o Ministério Vida e Edificação, né? Uma PEV. Para quem não sabe, uma PEV. Ministério Apostólico Profético Vida e Edificação. Deus ministrou o coração do meu pai. As pessoas meio que misturam também. Eles misturam. Então ali surgiu uma PEV. No que surgiu uma PEV que Deus levou ao meu pai e minha mãe, agora vocês vão depender somente de Deus. Rapaz, eu tava com os 13 anos. 12 para 13 anos. Aí a vida, assim, ela virou água pro vinho. Aí assim. você tinha uma realidade de que tinha, de certa forma, algumas coisas ali, algumas regalias, e vai viver só do... E que não era errado. Jesus, meu pai trabalhava, era justo aquilo e dava uma condição legal. E aí hoje a gente consegue entender por que a gente passou pelo que a gente passou. Foram uns 4 anos de deserto, onde eu usei roupas que ganhava, a gente comeu de muito alimento que a gente ganhava. Até meu pai pode falar um pouco sobre isso, mas falando especialmente assim para mim, foi um processo muito duro. E é a pedagogia de Deus, né? O deserto é bom porque o deserto mostrou nós para nós mesmos, né? Meu Deus. E Deus começou a forjar o nosso coração, o nosso caráter, porque o plano de Deus era gigante para o ministério do meu pai, para a família, para o nosso ministério e hoje igreja. Agora, será que se a gente não passasse esses 4 anos de deserto, a gente ia saber lidar com as ofertas, com os recursos, com as visualizações, com se tornar uma pessoa pública? A gente sabe que esse é o princípio da queda. Pessoas que não querem passar pelo processo de Deus acabam tendo um sucesso ministerial rápido, mas a sua queda é muito rápida. Porque eu costumo dizer assim, Deus, ele quer usar você e ele vai te colocar em alguns lugares públicos e de destaque, mas o que te mantém lá é o caráter
que foi desenvolvido em você e o quanto você tem de Cristo. Sim. E aquela época foi forjado o nosso caráter. A ser pessoas assim, ter uma vida sem reserva, trabalhou a humildade, né? A gente depender do Senhor. Então, assim, cara, foi loucura. E Deus, ele cuidou de nós, né? A minha mãe, assim, recebeu do Espírito Santo dom de mexer com doce. Ela já gostava de cozinhar. A gente começou a fazer... A minha mãe começou a fazer bolo, doce, salgado. A gente fazia as entregas. Eu comecei a fazer a entrega. Então, você olha o cenário. Eu, no momento que eu não precisava fazer nada, tava muito bem... Cara, e eu lembro que no começo, meu pai vai lembrar disso, cara, eu tinha muita vergonha de entregar os salgados, sabe? E ali foi Deus já tratando o meu coração, o meu caráter, é verdade, cara. Né, pegando o pé, vai lá, vai lá, e cara, e eu vejo que isso ali foi a maior escola pra mim. Sim. Né? Foi a maior escola pra mim, a gente dependeu de Deus, a gente aprendeu a viver com pouco, a gente entendeu que os recursos que vinham na nossa mão precisavam ser muito bem administrados, porque esse é o maior pecado que as pessoas cometem na igreja. Sim, elas são bons levantar suas mãos, participam em tudo na igreja, tentam cuidar de todas as áreas da sua vida, mas a área financeira não, essa área ninguém toca. Então a gente vê que são pessoas que ainda adoram a mamão e não a Deus. Então a gente aprendeu a administrar todos os recursos que caíram nas nossas mãos, principalmente o meu pai, de não dever nada a ninguém. A gente aprendeu demais, foi uma escola para nós. Então hoje eu entendo que não é só por tudo que o meu pai estudou e buscou e teve dispensações do céu sobre a vida dele através de homens de Deus, mas foi muito aquele processo que a gente precisava passar. Sim, e nós passamos por um processo e fomos aprovados. Né? Então eu acredito que antes de sermos um ministério, uma igreja que se torna famosa, conhecida, nós queremos ser relevantes. Mas relevantes só são aqueles que passam por um processo de Deus e são aprovados. Sim, como que você vê essa questão? Hoje nós estamos vivendo um tempo, numa era da internet. E a gente uma aguinha aqui, cara. A gente vê milhares de pessoas, vou falar pastores, líderes, que eles foram levantados pela internet. Como que vocês veem isso? Eu vou deixar a palavra para o meu pai, depois eu vou dar meu ponto de vista. Por exemplo, ministérios que estão sendo levantados pela internet, o levantar deles é muito rápido, eles têm uma ascensão rápida, mas rápido é a queda também. Porque são pessoas não preparadas, eles não sabem lidar muitas vezes com fama, queira ou não queira, se torna uma pessoa conhecida, se torna uma pessoa pública, queira ou não queira, começa a entrar recursos financeiros. E se uma pessoa não tem um caráter trabalhado, não está formado no caráter, até mesmo quando começa a entrar recurso financeiro, as pessoas acabam ficando loucas. Meu Deus. Porque muitas vezes, de fato, entra muito dinheiro. E eles não sabem o que fazer com isso. Aí começam a entrar por caminhos mais tortuosos, porque nunca foram preparados para isso. A gente estava fazendo uma conta, tipo, por cima, assim, de essas plataformas, YouTube, Spotify e tudo mais, que elas, de certa forma, elas pagam as pessoas, artistas e pessoas que são visíveis. A gente estava fazendo uma conta por baixo e a gente ficou de cara, não foi, Edu? Sim. Com o tanto de dinheiro que é capaz de ser gerado para uma pessoa só, alguém que foi levantado pela internet, tem milhares de seguidores. Isso. E isso, a gente estava fazendo uma conta e a gente ficou assim, cara, imagine essa pessoa receber sozinho esse valor aqui, ela tem que estar muito firme em Deus, para não se deixar levar pelas coisas que ela ganhou ali, né? O tanto de dinheiro que entra, o tanto de patrocínio que entra das coisas, que agora tudo é assim, né? Patrocínio, eu vou te patrocinar, roupa você vai usar por causa disso, vai usar com essa nossa marca, assim, né? Isso. Fala um pouquinho da sua visão, Du. Eu vejo da seguinte forma, né? Eu sempre costumo dizer na nossa igreja e em todos os lugares, a internet é de Deus, cara. Nossa, glória a Deus pela internet, por esse desenvolvimento da tecnologia, e a gente consegue levar o evangelho, a boa notícia a muitas pessoas. Hoje aí a gente tem, né, meu pai sempre com as lives aí, e a gente consegue ter esse controle e ver os países que têm sido alcançados, a palavra de Deus. Então a gente está aqui utilizando dessas plataformas, a gente vai fazer isso cada vez mais. Então, primeiro é bom falar isso, que a gente crê que isso é de Deus, a gente tem que usar para as coisas boas, porque o mundo tem usado para as coisas ruins, propagar coisas ruins, levar pensamentos errados para as pessoas, ideias erradas, tudo aquilo que afasta a pessoa de Deus. Então é interessante a gente falar isso. Agora eu tenho uma visão assim bem clara.
muitas pessoas foram levantadas com essa onda da internet. A internet levantou muitas pessoas que Deus não quis levantar. Então Deus, ele levanta sim algumas pessoas, sempre foi assim, mas eu vejo que muitas pessoas foram levantadas pela internet e não por Deus. E é uma coisa que eu falo sempre que eu estou em tempo de mesa, não falo isso muito de púlpito, mas é algo que é muito triste. Pessoas que a internet levantou, elas não estão construindo algo sobre um fundamento sólido que é Cristo. Eles estão construindo algo sobre o fundamento que é a internet. Se a internet acabar, o ministério Se a internet acaba. Agora, a mesma internet que levanta é a mesma internet que derruba. A gente tem visto muitos ministérios, coisas assim, saindo na internet, coisas erradas acontecendo, pastores caindo em adultério, coisas assim que difamam e mancham o nome de Cristo. Todavia, a instituição igreja, ela erra muito, faz muitas coisas erradas, mas a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, ela é pura, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Então eu vejo assim, que muitos jovens, eu falo jovens porque essa é muitos que se levantaram com a internet são jovens. Tem pastores mais antigos que já tinham um ministério ali desenvolvido e que, na verdade, só transicionaram para a internet, tá tudo bem. Mas eu vejo que tem um número de jovens grandes que eram líderes nas suas igrejas. Só que eles não suportaram o processo e eles não conseguem se submeter a uma paternidade espiritual, uma autoridade espiritual, entender que existe tempo para ser lançado para fora, o tempo da maturidade. O que eles fizeram? Não, eu posso ter minha igreja, porque é só abrir um canal no YouTube, é só abrir um canal no Instagram. E aí esse que é a coisa mais complicada. Então eu vejo dois paralelos assim, né? Muitos pastores gastando sua vida para pregar a verdade do evangelho e resgatar essas pessoas desse ambiente onde elas estão começando a se destruir, porque o que eles pregam e propagam é um amor fragmentado de Deus, né? Não pregam todos os atributos do amor de Deus. Então eu vejo muito claro dessa forma, mas eu tenho muita esperança que tais pessoas que pregam coisas que não são certas, que são coisas que são inverdades. Porque deixa eu falar uma coisa, gente. Uma coisa é você pregar um versículo, outra coisa é você pregar a palavra de Deus. Meu Deus. Aprendam isso. Muitas pessoas pregam um versículo. Eles pegam um versículo e pregam, desenvolve algo em cima daquilo. Mas uma coisa é você pregar a palavra de Deus. Eu não estou falando que você não consegue pregar em cima de um versículo. Muitas vezes o que a palavra está querendo dizer está ali em um versículo e ponto. Mas o que eles fazem, eles pegam versículos isolados e desenvolvem a sua forma de ver a vida. Não, mas o que a gente precisa mais nesses dias é pregar a palavra de Deus. Porque muitas pessoas... A gente trabalha com o Silcio, seminário. Quantos casais, né, pai? Quantas pessoas vêm desses cenários? Olha, porque eu escutei isso, porque eu aprendi isso. E você tem que fazer um trabalho de discipulado e quebrar tudo isso e começar a colocar a verdade novamente na mente e no coração dessas pessoas. Então eu vejo muito dessa forma. Eu acho a internet uma baita de uma ferramenta, mas ela levantou algumas pessoas que não foram levantadas por Deus. Mas eu até tenho declarado assim de forma profética, cara, que Deus vai começar a levantar os que estão escondidos há algum tempo. Amém. E as pessoas que a internet somente levantou, elas vão ser retiradas disso. Amém. Sabe por que eu falo isso? Não é porque algo espiritual tem que acontecer, porque as pessoas se enjoam das coisas da internet. Mas a única coisa que as pessoas ficam fiéis até o fim, são leais, é o evangelho. É verdade. Então tudo aquilo que não é evangelho puro, as pessoas elas se desgastam e elas não querem mais, elas se enjoam. Então automaticamente, naturalmente, essas pessoas vão saindo de cena e só vão permanecer aqueles que construíram, vamos dizer assim, seus ministérios sobre o fundamento que é Cristo. E estão debaixo de uma paternidade espiritual. Porque a profecia de Joel fala de jovens velhos. É uma união, é todos caminhando por um propósito, fazendo coisas juntos. E o que eles fizeram? Eles isolaram os velhos. Eles acham que podem fazer as coisas por si só. E não é assim que as coisas funcionam. Meu Deus, nós estamos vendo... Olha, os ministérios aí antigos pagaram um preço altíssimo. Veja, quando foi ordenado, não tinha nada na internet, nem e-mail tinha. Nem fax existia, era telegrama, gente. E eles não querem pagar um preço. Né? E a gente tá firme até hoje, pessoas da época, né? Firme até hoje, administrando tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tinha nada aí para promover. Era a graça de Deus, é o favor de Deus, as pessoas. É interessante falar, antes de você falar, Jonatas. Eu acho que eu não falei isso, né? Meu pai falou, olha, tem muitos homens que pagaram um preço.
Eu gostei de uma coisa que o Theo Hayashi falou esses dias. Ele falou assim, gente, tudo aquilo que nós estamos vivendo de bom no Brasil é porque teve lágrimas derramadas dos nossos pais. Nós estamos vivendo o que vivemos porque os nossos pais pagaram preço. E essa nova geração, ela não consegue lidar com essa palavra preço. Porque eles vêm falar, não, mas Jesus já pagou tudo na cruz. Eles não conseguem ter um discernimento de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, qual é o preço que eu tenho que pagar? Cara, eu tenho que ter os meus joelhos dobrados, eu tenho que derramar lágrimas, eu tenho que me transformar num libertador. Eles acham que, não, tá tudo resolvido, tá consumado, tá tudo certo, tá tudo ok. Cara, existe um preço. Né? Então as pessoas acham, não, eu tô pronto, eu só tenho um microfone, eu tenho uma câmera, eu posso... Não, pera lá, doutrinar. Cara, você não vai doutrinar o Brasil não, meu filho. Você precisa ralar muito, você precisa conhecer o coração de Deus, não saber os algoritmos da internet. Uau, é isso mesmo. Sabe o que a gente tinha na época, Jonas? Uma Bíblia na mão, uma caixinha de maçã e uma visão dada por Deus. Eu comecei Meu assim. Deus, cara. É isso. É isso aí. Começou como? Mas é isso que eu Bíblia, falo. uma caixa de madeira de maçã e uma Bíblia. Mas é isso que eu falo. Uma Bíblia, uma caixa de maçã e uma visão. É tipo, tem uma geração, eu falo pela minha geração, eu tenho 27 anos de idade e hoje estou inserido no ministério do apóstolo e quanto temor eu tenho de um ministério que tem mais idade que eu, de vida, um ministério de o quê? Uns 40 anos, não é isso, apóstolo? De ministério. Uns 40 e poucos anos aí de ministério, tem mais do que vida do que eu. E isso é muito ruim porque a gente vê jovens da minha idade chegando em ministérios como esse, de 40 e poucos anos, e destruindo por uma palavra errada, por uma colocação errada, falando de qualquer forma na internet, destruindo o ministério de alguém. E isso a gente conversa, a gente fala, cara, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente posta, com as coisas que a gente fala na internet. Nós estamos carregando um nome. O marco que os pais estabeleceram. Isso. E hoje a junção dessa... Nós estamos aqui numa mesa, então numa junção de duas gerações, né? A geração do apóstolo, que a gente estava contando a sua história, e a nossa geração, né? E eu lembro, quando a gente fala de gerações, eu lembro muito daquele versículo que fala lá do coração dos pais se voltar ao coração dos filhos, dos filhos aos pais. Que é o que se deve acontecer nesses dias, né? Pelo menos eu acredito dessa maneira. Não sei se vocês veem assim. E eu creio muito nisso. A gente tem visto, né, pai? Pessoas que representam a minha geração que não vieram de um lar cristão. E a vida de santidade, a vida de se separar para Deus, né? A vida de paixão por Cristo desse jovem converte o coração do pai ao evangelho. Perfeito. Né? Então é isso que Malaquias está falando. Então é pais levando através da sua vida, da sua entrega, sua paixão por Cristo, os filhos a Cristo e os filhos levando os pais também. Então é uma pesca assim geracional, entende, Jonatas? Perfeito. E não adianta, eu falo assim, porque essa geração, quando eu falo essa geração, somos nós. Sim. Porque o meu pai ainda ele está inserido nessa geração. Então não existe uma nova, é essa, entendeu? Por mais que ele vem de um tempo atrás, mas eu gosto de falar essa geração. Porque quando eles falam a nova geração, eles automaticamente isolam os pais espirituais. É a geração dos que ganham. Isso é velho e novo. Sim. A nossa geração dos que ganham. Isso, mas o que eu tenho falado muito, eu creio que Deus colocou isso no meu coração, né? Que eu vou ser muito criticado por aquilo que eu ensino e prego. Eu vou ser muito porque eu não... Eu falo muito sobre você estar debaixo de uma paternidade, você se submeter a uma liderança, voltar a falar sobre os fundamentos elementares e os princípios da palavra de Deus. Uau. E levar esse povo a realmente... Eu quero inspirar as pessoas a ter uma vida com Deus, decidir ser de Cristo, porque existem muitos evangélicos, mas poucos filhos. Meu Deus. Tem muita gente na igreja que acha que é filho de Deus, mas não é. Porque nem foi enxertado em Cristo. Talvez nem batizado foi numa atitude pública de fé. Então, seriam discussões por um outro tempo. Mas, assim, eu creio muito que essa extensão, né? O que eu tenho feito no ministério, eu e meu pai ia fazer isso. Cara, a gente pode estar numa igreja, uma família espiritual, onde tem pessoas de 60 anos e tem pessoas de 25. Mas... fluindo e vivendo por um só propósito, né? Nós somos uma geração. Perfeito. E eu creio muito, eu falo assim, eu tenho uma filhinha agora, tá com 7 meses, vai fazer 8. Eu não sei se ela vai chegar a ter filho, eu não sei se ela vai casar, eu não sei. Porque a gente tá muito no final dos tempos, então a gente tem que gastar muito em viver algo em Deus, ser participante da natureza divina, mas juntos. Sim. Nós, dessa idade, os mais adolescentes, jovens e
os mais experimentados, vamos dizer assim. É juntos que nós vamos conseguir chegar num grande avivamento, não é isoladamente, né? Perfeito, cara, perfeito. Cara, a gente poderia passar umas horas aqui sentado conversando sobre vários assuntos. Eu até quero falar pra vocês a gente marcar uma outra conversa. Vamos sim, aqui, vamos marcar mais sentado, uma. porque tem muita história, né? Tem, a gente só começou. Tem muito testemunho, tem muita coisa acontecendo. Mas é muito bom, como eu falei, é uma honra estar sentado com vocês, Amém. vendo o que vocês carregam. Eu falo isso até pelas pessoas que estão nos acompanhando de dentro da igreja ali. Diversos testemunhos a gente tem visto de pessoas que estão olhando para vocês e falando, cara, eles carregam algo e isso está sendo muito relevante na minha vida. Então, pessoas que estão escondidas em Deus estão começando estamos na internet agora, né? Então, o reino de Deus tem que ser expandido. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Amém. Queria falar para vocês que estão em casa, gente. Hoje, na verdade, é um pouco atípico aqui. O apresentador não é eu do podcast, tá, gente? O apresentador vai ser o nosso pastor. O nosso pastor aqui, ele vai sempre estar entrevistando algumas pessoas aqui. A gente vai ter uns convidados muito especiais aí, já marcamos até, né? Sim. Então ele vai estar aqui, eu vou estar nos bastidores aqui, como sempre, auxiliando em qualquer coisa. Vamos marcar mais uma vez aqui pra gente estar junto, conversando. Eu queria trazer sua mãe também. Sim, vamos trazer. Ela tem umas histórias ali, a gente senta às vezes na mesa ali. É até interessante pra todo mundo conhecer, né? A minha mãe, a Fernanda, eu e meu pai. Isso. Estamos mais à frente aí, elas têm umas histórias, umas coisas que a gente... Sim. Cara, a gente fica, meu Deus, o ministério ela começou fala muito com sobre isso. perdão, né? Então, é algo que leva muitas pessoas a realmente viverem a vida de Cristo, né? Exatamente. Du, então, muito obrigado, cara, pela sua presença. Deus obrigado, abençoe, apóstolo. Você que está em casa, você que está acompanhando pelo YouTube, vai aparecer para você aí as redes sociais aqui da nossa igreja, do Ministério do Apóstolo, do Edu, de todo mundo aqui. Você que está nos acompanhando pelo podcast, ouvindo no Spotify, no Deezer, não esquece de compartilhar com alguém essa mensagem. Como eu falei, nós vamos estar aqui com mais pessoas, falando sobre o reino, discutindo sobre o reino aqui, sentado à mesa, nesse bate-papo aqui, amém? Então, que Deus abençoe a vida de vocês e não esqueçam que você é um filho do rei, o rei das nações.